Salve, salve, rapaziada, aqui é o Guedes, trazendo pra vocês a análise, né, do jogo entre Corinthians e Fortaleza. Só pela minha feição vocês já vê que não é a mesma dos outros vídeos, né? Hoje eu acho que o Corinthians, vamos começar a falar do jogo já, né? Não vamos prolongar muito esse vídeo, até porque não se tem muito a falar sobre este jogo. Mas vamos lá. O Corinthians no primeiro tempo dominou a partida, colocou o Fortaleza no bolso, criou chances, se defendeu muito bem, com a segunda bola que a gente sempre critica que o Corinthians ele não consegue recuperar, tava ali conseguindo, na medida do possível, pegar ela, né? Jogou, como eu disse, muito bem, criou oportunidades, mas essas oportunidades não se resultaram em gol. O Corinthians ele chegava, ali na hora H, no último passe, na hora de dar o 10, errava. É uma coisa que eu acho que o nosso professor Vanderlei Luxemburgo ele precisa melhorar para ontem, porque não dá para o nosso time criar e perder tantas chances. O Corinthians, que ele vinha de uma derrota, né, pro Del Valle em casa, e uma derrota. O último jogo tinha sido contra o Del Valle, perdão. O Corinthians vinha de duas derrotas, né? Uma contra o Palmeiras, uma contra o Del Valle. A derrota contra o Del Valle duríssima de se engolir, com 3 bolas na trave, com o goleiro pegando a queima-roupa. Putz, aquela derrota foi foda. Então eles precisavam mostrar serviço. E no primeiro tempo, eles mostraram, foram bem, não há o que se criticar. Podemos criticar a entrada do Rony? Podemos, que pra mim não foi nem tão ruim. É um jogador ruim, é afobado, não tem a menor chance de jogar no Corinthians, mas não dá pra se criticar, porque ele deu entrega, ele correu, ele brigou, ele suou, ele deu tapa, xingou, enfim, é o Rony que a gente conhece, é o Rony que é tão elogiado pela sua garra, é o Rony que é tão elogiado pela sua vontade, mas pouco se fala sobre a capacidade técnica dele, pois ele não tem uma capacidade técnica. O Vanderlei, que entrou no primeiro tempo com Roger Guedes de centroavante, e ficou claro e evidente que Roger Guedes não pode ser centroavante. Roger Guedes tem que ser ponta, tem que ser aquele ponta leve, que circula entre a área, que circula entre o meio, que faz a bola rodar, que faz a bola girar, principalmente na ausência de Renato Augusto. Ficou claro isso. E ficou claro também que o menino Pedro ainda, infelizmente, não tem um amadurecimento para ser titular. O Pedrinho é um jovem da base, é promissor, confio muito, é um garoto de 17 anos, pode ser que renda muitos milhões pro Corinthians, pode ser que renda muitos títulos, mas ainda não está pronto para ser titular. Então a gente vai queimar o garoto por isso? A gente vai queimar o garoto porque a gente simplesmente quer ver ele jogar? Coloca aí no segundo tempo, coloca 25 minutos no segundo, 30 minutos no segundo, e vai dando aos poucos amadurecimento para que ele possa crescer dentro do futebol. Porque uma coisa é você enfrentar no Mundial Sub-20 garotos de até 20 anos, no Sub-20 garotos brasileirão, paulista, enfim, garotos, como eu já disse, da faixa etária de seus 19, 20, 18 anos. Outra coisa é você enfrentar um Tite, zagueiro do Fortaleza, que tem 32, 33. Outra coisa é você enfrentar um Iago Pikachu, que tem seus 30 anos. Eles já têm a experiência que o futebol deu pra eles. Então eles vão engolir o moleque de 17 anos. Então, pra mim, na minha visão, Pedrinho, ou Pedro, ou enfim, como vocês quiserem chamar, não deve ser titular ainda. Deve sim entrar esporadicamente nos jogos, deve entrar aos poucos, mas ainda não titular. E ficou claro e evidente que senhor Gil e senhor Fábio Santos não aguentam jogar mais. Não aguentam. O Gil, ele foi titular em 2020 por conta do João Vitor. O João Vitor que carregava o Gil nas costas. O João Vitor que botava o Gil no bolso e falava: fica aqui que eu te carrego. E é a mesma coisa que está acontecendo com o Murilo. O Murilo, que jogou muito bem, teve seus erros, sim. Teve uma bola que ele quase entregou, inclusive. Quase fizeram um gol no erro do Murilo. Mas que está levando o Gil nas costas. Então, é esperar
que o Vanderlei ele perceba isso e coloque Bruno Mendes titular. Ah, mas o Bruno Mendes não renovou o contrato, isso. Cara, jogador do Corinthians, ele tem que jogar. Se tem contrato até o final do ano, tem que jogar. Não é que nem o Duqueiroz, que agora o Vanderlei Luxemburgo afastou, porque ele vai sair na metade do ano. Não, ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano, tem que jogar. Tudo bem, não quer colocar o Bruno Mendes? Temos a opção do Caetano, que voltou hoje, ficou no banco, voltou de lesão. No lugar do Fábio Santos, temos a opção do Bidu, que é um jogador... Não vamos falar que o Bidu é um excelente jogador, é um craque da bola, é o rei da lateral, porque não é, mas ele faz o básico, coisa que o Fábio Santos infelizmente não está conseguindo. Isso me dói falar, porque o Fábio Santos é grande ídolo, é uma das pessoas mais fodas que eu já conheci ele pessoalmente, falei com ele pessoalmente, é uma das pessoas, é um dos poucos jogadores com humildade gigantesca, mas a idade pesa, a idade chega. Isso a gente tem que entender, que não é para queimar os nossos ídolos, é para eles serem tratados como ídolos. Então, não dá mais para esses jogadores serem titular, Gil, Fábio Santos, não dá para o Pedrinho ser titular ainda, Rony muito menos. É o que eu sempre digo, e eu vi isso também. O ruim de você ter jogador ruim dentro do time é que uma hora ele vai jogar e uma hora ele vai comprometer. Hoje não foi o caso. Mas a gente viu com o Maicon. O Maicon não é ruim. O Maicon, pelo contrário, jogador de nível Europa. Chegou na Europa não à toa. Mas no Corinthians não mostrou para que veio. Agora, falando um pouco sobre o segundo tempo, o Corinthians, ele, pelo preparo físico ruim que a gente teve, preparo físico de merda que a gente teve no início da temporada, porque a gente não tinha técnico, a gente não tinha preparador, a gente não tinha nada no começo da temporada. Iniciamos o ano do zero. E continuamos do zero depois do Paulista. Isso é claro e evidente. O Corinthians, ele morre no segundo tempo. Ele morre. Não tem preparo físico que aguente. Os atletas, eles cansam logo nos 15 minutos iniciais da segunda etapa. Isso é preparo. É tão básico. É o que os caras da base fazem com os garotos, que eles conseguem jogar os 90 minutos. Não à toa tem Felipe Augusto, por exemplo, que é um grande jogador, marcou um hat-trick contra o Eco Suzano na rodada passada. Ele joga os 90 minutos. Ah, Matheus, mas não tem a mesma intensidade que o futebol profissional tem. Cara, é futebol. Futebol é futebol. A bola rola, ela corre, como no profissional, como na base. Então, isso é falta de preparo. O Corinthians, ele está desfalcadamente de preparo físico. Isso é claro. Tanto que demos oportunidades pro Fortaleza. Pro Fortaleza ir pro ataque, pro Fortaleza buscar o seu gol. Teve uma bola na trave do Fortaleza, que aqui ó, um pouquinho menos de força era gol. Então a gente deu essas oportunidades graças ao nosso físico. E teve um gol impedido do Fortaleza, que estava bem, foi bem anulado. Tanto que ele passou ao vivo na Neoquímica Arena. Foi a primeira vez que isso aconteceu, acho que na rodada e no Brasileirão e no futebol brasileiro. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Gostei, deixa claro, evidente, mostra que realmente a tecnologia veio para ajudar e não para atrapalhar. Porque se fosse, agora eu vou pegar um exemplo do ano passado, que nem o do Léo Pereira, a gente veria claramente que foi a bola na mão, o juiz poderia ver claramente que foi a bola na mão. Então eu gostei disso que a CBF fez, principalmente a FIFA, que isso já é adotado na Inglaterra desde que começou o VAR. Teve o gol anulado do Fortaleza, depois eles foram lá e marcaram um gol válido. Confesso para vocês que eu não vou opinar sobre o gol, porque eu não prestei muita atenção no lance. Então não tem como eu opinar no gol. Mas o Corinthians tomou 2 gols na partida. Com um time que precisa vencer, que vinha de uma derrota contra o seu maior rival, não dá, né? Não dá. A próxima rodada agora é contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, quinta-feira, às 9h30 da noite, se eu não estou enganado. E depois do Botafogo a gente tem um clássico contra o São Paulo. Que isso me preocupa bastante, principalmente pela nossa invencibilidade contra o São Paulo dentro da Neoquímica Arena. Então é esperar aí que o pouco tempo que o professor Vanderlei Luxemburgo vai ter, que ele consiga ajustar algumas coisas, que ele consiga perceber que o Rony não é titular, que o Fábio Santos e Gil não é titular, e colocar um jogador para substituir eles.
espero muito que o Vanderlei veja isso como a torcida vê. E mais uma vez teve protesto pro Duílio Monteiro Alves no final da partida. E isso eu não vou me cansar. Mais uma vez eu falo pra vocês, o meu fora Duílio, você é incompetente. Enfim, vocês já estão acostumados a ouvir essas coisas de mim. Não preciso ficar repetindo, porque senão fica repetitivo. Bom, rapaziada, essa foi a minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o Corinthians consiga uma vitória que vai ser difícil. Não pensem que vai ser fácil contra o Botafogo. O time do Botafogo está organizado. Ganhou todas as rodadas do Brasileirão. Então é isso, rapaziada. Obrigado, até o próximo vídeo. E vai, Corinthians!